Hoje eu vou falar um pouquinho sobre direito das mulheres num processo de divórcio, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso porque é um absurdo às vezes as coisas que a gente ouve no escritório de advocacia ou até mesmo às vezes nas ruas, né? Quando a gente está conversando com alguém sobre separações, sobre o término dos relacionamentos. E esse é um tema que deve ser olhado com muito carinho, muita sensibilidade pelo profissional que atua na área de direito de família. Mas antes eu vou pedir para você que está assistindo esse vídeo, né, se você estiver no YouTube, se inscrever e colocar no gostei, ou se você eventualmente estiver no Instagram e assistir esse vídeo pelo Instagram TV, lembra de dar os duas curtidinhas. Eu faço assim porque se você quiser bater na minha mão, ó, duas palminhas assim, dois high fives, também vai dar certo. Bom, vamos direto ao assunto então. Estamos falando de um tema importantíssimo para o direito das famílias, que é o direito das mulheres no divórcio. E eu falo isso porque em toda a minha carreira de direito de família, de advogado em família, eu percebi que é diferente quando a gente está tratando de uma realidade masculina e uma realidade feminina. É claro que às vezes a gente acha, né, uma exceção, né, um homem que foge à regra, né, do que a gente vê, ou uma mulher que foge também à regra, isso é muito comum também. A gente vê as exceções, porque família é exceção por si mesmo, né? Mas uma coisa que eu vejo também com muita recorrência, a gente não pode dizer que em dados estatísticos, porque não existe isso, mas a gente pode ver com muita recorrência é uma mãe, ou seja, uma mulher que está dentro de uma família, né, pode ser mãe ou não, mas uma mulher que está dentro de uma família se doar muito mais pelo projeto de vida em comum daquele casal do que o próprio homem. E isso, infelizmente, é uma realidade, né? A gente vê muito isso. Às vezes a gente vê também o homem se esforçando, a gente vê uma realidade masculina que eu vou fazer um vídeo depois sobre isso, mas o que eu percebo? Muitas vezes as mulheres abrem mão da sua própria felicidade em prol de um bem que ela considera maior, que é o bem da família. E o que fazer nesse tipo de situação? Bom, o primeiro ponto então que eu queria dizer é sobre essa questão dos direitos iguais. Será que os homens e mulheres têm de fato direitos iguais, têm deveres e direitos iguais dentro de um relacionamento ou dentro de um contexto que é o fim desse relacionamento? Pois é, em tese, pela lei brasileira, os dois teriam os mesmos direitos. Mas a gente sabe que a própria justiça enxerga a realidade de cada um, seja do homem ou da mulher, de maneira diferente dentro de um processo de divórcio. E quando a gente fala em separação, em processo de divórcio, a gente tem que lembrar o seguinte: nem sempre, porque às vezes eu tenho advogados aí, né, pessoas que me seguem também, que atuam nessa área, e agradeço demais essa audiência também, mas às vezes quando eu estou falando aqui de processo de divórcio, entendam, principalmente advogados, não é apenas um processo judicial, não é apenas uma ação judicial. Quem realmente passa por esse tipo de situação está vivendo um processo, e é um processo que muitas vezes transcende ao jurídico e vai para campo, por exemplo, do sentimental, para campos, por exemplo, como o campo espiritual. É muito difícil a gente fazer um processo sentimental do final de um ciclo. Eu sigo até alguns psicólogos que falam muito bem sobre isso, coaches de relacionamentos, então eu sei o tanto que é difícil terminar um relacionamento em que a mulher depositou, ela deu tudo de si e às vezes sem a reciprocidade. E bom, nesse momento em que a mulher está passando por esse processo, muitas vezes ela se vê fragilizada e fala assim: poxa, eu queria me reconstruir, eu queria terminar esse relacionamento e começar uma nova fase da minha vida, escrever um novo capítulo do meu livro. E para isso, muitas vezes a mulher quer fazer o quê? Quer apagar todo o resto, né? Ela quer simplesmente retirar tudo da vida dela que diz respeito ao marido que ela está hoje.
ao marido que ela está querendo se divorciar, ao companheiro. E isso é de uma certa forma compreensível, mas do ponto de vista jurídico deve ser vista com muita cautela. É muito comum a mulher chegar no consultório, no escritório nosso, falo consultório porque às vezes a gente atua até de certa maneira como psicólogo, mas no nosso escritório, no nosso ambiente de trabalho, falando o seguinte: olha, eu não quero mais nada daquele traste, eu quero me livrar dele de uma vez por todas, fazer o divórcio o quanto antes, e eu quero principalmente me ver livre dele, né? Então eu quero que você faça o divórcio e deixe ele com todos os bens. Ou ela fala o seguinte: ó, pode deixar ele na casa, eu quero só o meu carro e a minha paz. Né? E é muito comum, né? Existe uma crença popular, né, de que a mulher, principalmente em rodinhas masculinas, né, de que a mulher quer tudo depois do divórcio. Mentira! Muitas vezes eu vejo mulheres abrindo mão, e abrindo mão querendo somente a paz delas. Então existe uma coisa que talvez os homens não entendam dentro da mulher, é o valor, o sentimento da paz, né? Eu acho que isso, para muitas mulheres, vale muito mais do que qualquer bem financeiro. Isso vem muito da característica da mulher, que ela aprende a ser forte desde criança. Né? A mulher tem que lidar com desafios que os homens não lidam na infância. Então elas já nascem muito fortes, muito guerreiras, e essa é a mulher, pelo menos é a maneira como eu enxergo a mulher brasileira. E esse sentimento, muitas vezes, de emancipação, de força, de coragem, lhes dá a ideia de que ela pode reconstruir tudo desde o começo. E de fato, eu não tenho dúvidas de que existem mulheres fortíssimas e que conseguem reconstruir patrimônios inteiros com a sua própria força, com a sua própria coragem. Mas vem cá, né? Numa confidência aqui entre a gente, é realmente necessário isso? A gente precisa passar por essa autodepreciação, inclusive patrimonial, uma desvalorização patrimonial das nossas conquistas, para recomeçar tudo de novo? Realmente é preciso abrir mão para ter a paz? Nem sempre. A gente tem uma falsa noção aí por parte de várias clientes de que abrindo mão de tudo elas vão ter paz. E nem sempre esse é o recado que você dá, abrindo mão de tudo para o seu ex-marido, para o seu ex-cônjuge. Às vezes isso te coloca, na verdade, com uma situação frágil, né, em que o ex-marido vai falar assim: não, também não quero, né? Eu quero a guarda dos filhos, porque ele vê de alguma maneira que ele quer, né, ele quer te prejudicar, ou ele quer te atingir emocionalmente, porque ele mesmo não consegue superar isso, então ele fala: não, mas não é os bens que eu quero a guarda dos filhos. Muitas vezes ele pede a guarda só para cutucar a ex-mulher. Então o processo de divórcio é muito mais complexo. Envolve sentimentos. Então lidar com uma negociação de divórcio não é fácil, não é para qualquer um. Então, primeira coisa que eu falo para uma mulher é: procure de fato um especialista, alguém com experiência nessa área, porque não vai ser um mero processo judicial. E bom, abrir mão de tudo não é a melhor saída, até fiz algumas anotações aqui dos capítulos que eu queria abordar. E o direito ao patrimônio, existem muitas dúvidas, né? Porque muita gente pergunta: Paulo, tudo bem, mas do que eu tenho direito, né? Eu tenho direito ao imóvel dele, particular? Eu tenho direito à casa que ele começou a financiar, e eu entrei na vida dele, aconteceu a nossa história, e ele já tinha uma casa em financiamento. Eu tenho direito a alguma coisa porque eu ajudei a pagar as parcelas, por exemplo. Né? Ou a gente só veio adquirir depois. Como que fica essa questão do imóvel financiado? Ou, imagina, nós começamos a financiar um imóvel e de repente, ou um carro, tá? Serve também da mesma maneira, e de repente nós separamos. Então, nessas situações, também que é muito comum advogados, colegas virem me perguntar, porque eu ajudo muitas pessoas nesse sentido, não tenho nenhum problema com relação a isso. O que entra, né? Afinal de contas, e o que não entra? Bom, primeira regrinha. Toda pessoa que está se divorciando, ela precisa ir lá na certidão de casamento e ver em qual regime de bens que ela se casou.
Em regra geral, vai estar escrito comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum mesmo. 95% dos casamentos no Brasil são por esse regime. Então, é muito provável que o regime de casamento que você tenha se casado é comunhão parcial de bens. Então, o que fazer nesse tipo de regime de bens, tá? A gente tem que fazer um apanhado, né, uma lista de todos os bens que vocês têm, que vocês adquiriram, inclusive as dívidas também. E verificar quando foi a data de aquisição. Então, por exemplo, se eu comprei um carro, quando que eu adquiri esse carro? Né? Por mais que ele ainda esteja em financiamento, quando que eu contraí essa dívida do financiamento? Bom, foi dentro do casamento, ou não, foi antes. A gente vai fazer um cálculo em que as parcelas dentro desse período de comunhão de bens devem ser repartidas entre os cônjuges. Então, eventualmente, no direito ao imóvel ou no direito ao carro, quando terminar de pagar essas parcelas, esse período deve ser dividido igualmente entre os dois. E se tiver dívidas, da mesma maneira. E aí entra, poxa, e se eu recebi uma herança, eu divido também esses bens? Não, esses bens são seus. Não precisa colocar aqueles bens herdados do falecimento de algum ente querido, esses bens são seus. Da mesma maneira que se o homem herdou, os bens dessa herança são deles, né? Então, o que vale para um, vale para o outro nesse sentido, tá? Que mais? Direito à guarda, né? Muita gente pergunta, bom, tudo bem, mas eu já me entendi muito bem com relação ao direito ao patrimônio, agora eu quero ver com o direito à guarda. Quais são os meus direitos à guarda? Eu, como mãe, tenho direito à guarda dos meus filhos? Olha, na verdade, eu vou te ser bem sincero, não é você que tem o único direito à guarda. Aí provavelmente vocês devem estar pensando, bom, ele vai falar que o homem também tem direito. Não, calma. É que o judiciário não visualiza tão bem essa questão através do pai ou da mãe. Ele visualiza através da criança. E aí que muitos advogados também, muitos escritórios pecam, porque eles analisam em face do cliente. Então, se vem um homem, eles falam, o seu direito é da guarda. Se vem uma mulher, o seu direito é da guarda. Mas, na verdade, a guarda é da criança, né? O direito à guarda e à convivência com os pais é do menor. Então, independente se vem um pai ou a mãe, eu sempre busco olhar através da ótica da criança. Ah, Paulo, mas aí você pode não atender o interesse do nosso cliente. Não, não é isso que eu quero dizer. É que não adianta a gente também ver o direito de uma maneira só para o lado do nosso cliente. A gente tem que ver como que a justiça tem decidido, como que a lei tem sido escrita. E a lei e as decisões judiciais formam um forte embasamento para a estratégia judicial. É por isso que, em processos que envolvam crianças, guarda, primeiro a gente olha qual que é o direito da criança. É de continuar o seu relacionamento, sua convivência com a mãe, né, com o pai. Né? Então, como que está a situação da criança hoje? Em situações normais, o que a gente analisa também? A idade da criança. Por quê? Porque se for abaixo de 3 anos, é muito comum que o juiz decida por manter a guarda unilateral ou compartilhada com lar de referência para a mãe e não para o pai. Porque nessa idade que a gente chama de idade tenra, ou seja, uma idade muito jovem, tenra, a criança ainda sente o afeto, né, o apego à figura materna. Então, isso ainda deve ser preservado. Agora, quando a criança é um pouquinho maior, 5 anos, 8, 10, 15, a gente tem que buscar um equilíbrio maior dessa divisão do tempo, fazer uma transição segura também. Não é de um dia para o outro que a criança já tem que, né, ficar dividida ali, não é assim. A lei, inclusive, fala sobre divisão do tempo do pai com a mãe, mas essa divisão ela não é matemática. Então é importante ver com quem que vai ficar o lar de referência, porque apesar de termos a guarda compartilhada como regra, a gente tem uma coisa muito importante também, que é o quê? O lar de referência. Então, quem tem a guarda compartilhada são os dois, mas a criança fica em um lar que vai considerar como lar de referência. Paulo, posso fazer diferente?
metade da semana em um, metade da semana em outro, ou semanas alternadas, poder até você pode, mas muitos psicólogos falam que isso não é saudável para a criança. Alguns juízes, promotores, inclusive, não deixam, tá? Mas a gente tem tido decisões novas a respeito disso e que respeitam a autonomia da vontade dos pais, respeitam o acordo. Minha opinião, não faça isso. Porque a gente vê na prática que, de fato, a criança que é a criança mochileira, né, a criança que vai para um lado, depois vai para o outro, ela tem problemas psicológicos e isso pode acarretar, sim, num certo processo traumático. Não sou psicólogo, não sou pediatra, mas isso é muito comum da gente ver na prática advocatícia. Bom, outro ponto muito importante aqui é sobre o direito da convivência. Porque uma coisa é ter a guarda. Guarda é responsabilidade, tá? Então, se você tem a guarda da criança, por mais que seja uma guarda compartilhada, não quer dizer que você vai ter a convivência com essa criança. Quer dizer, deveria ser, né? Mas uma coisa não está diretamente relacionada com a outra, tá? Então, por mais que você não tenha, por exemplo, a guarda unilateral, que só esteja com um dos dois, você tem direito à convivência e vice-versa. Então, por exemplo, eu tenho a guarda unilateral. Posso impedir o pai de visitar? Não pode. Tem muita gente que pergunta, ele não está pagando pensão alimentícia. Posso impedir ele de ver a criança? Não pode, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, o direito à convivência, inclusive, tem que ser olhado pela mulher de uma outra maneira, né? Eu, pelo menos, penso dessa forma. Apesar de que muitas mães têm esse espírito de mãe guerreira e tudo, de querer dar o máximo para os seus filhos, isso é muito legal, isso é muito importante. A gente tem que lembrar que ser mãe não é deixar de ser uma pessoa, né? De ter uma vida própria, né? Então tem muitas mães que abdicam da sua saúde física, da sua saúde emocional em prol das crianças, e isso não é saudável. Então cuidado com relação a isso, né? Isso é muitíssimo comum e não é saudável. Até porque, convenhamos, vocês não iriam gostar que os seus filhos depois vissem você como uma pessoa que não consegue manter uma saúde, né? Que você cobra a saúde dos seus filhos, mas seus filhos não veem saúde em você. Você cobra felicidade, mas os seus filhos não veem felicidade em você. Isso é legal? No meu ponto de vista, não. E aí passa muito pelo direito de família no regime de convivência, porque muitas mães querem ter o máximo de convivência com seus filhos e não querem deixar que os pais participem. Mas será que isso é bom mesmo? Será que isso é o ideal? Muitas vezes é importante que a mãe reflita, né? E pense, bom, é importante que eu também tenha o meu final de semana tranquilo, né? Que eu tenha uma semana de sossego. Então, exigir que o pai visite a criança é um direito da mãe. É o direito da mãe de ser solteira. Tem pai que vai para a justiça, pede um regime de convivência amplo, mas não faz uso desse direito, não visita. Mas a mãe tem que ir lá e falar para o juiz, olha, juiz, ele não está visitando. Depois vai falar que eu não deixo, mas é ele que não está visitando. Tem que informar isso ao juiz. Porque o juiz tem que fazer as adequações, tem que colocar multa, inclusive, por ele não pegar a criança, né? Então, direito de convivência também é o direito da mãe. É o direito de ser solteira também, de ir para balada, de sair com as amigas, de beber. Então, esse é um direito de se divertir, tá? Então, esse é um direito das mães, sim, tá? Então, pensem sobre isso. Outro ponto importante é sobre a pensão alimentícia. Já terminando aqui, né, o nosso vídeo, né, que está tomando aqui um tempo já de 20 minutos, mas espero que vocês estejam gostando. Se estão gostando, comenta aqui depois dentro ou do YouTube ou do Instagram. Bota aqui o seu comentário se estão gostando dessas dicas. E o direito à pensão alimentícia ele pode ser visto de duas maneiras, tá, pessoal? Pensão alimentícia, quando a gente fala num processo de divórcio, a gente pode estar falando tanto na pensão
que é paga para o cônjuge, né? Ou seja, de um cônjuge para o outro, o ex-marido para a mulher, ou do ex-marido para os filhos do casal, os filhos em comum do casal. Então, se a gente estiver falando de pensão para ex-cônjuge, existe sim essa possibilidade, mas ela é mais rara de se acontecer, ela é excepcional. E por outro lado, se a gente estiver falando da pensão alimentícia para os filhos, ela é a regra. Então, primeira coisa que tem que se diferenciar é isso, pensão para quem? Se for para os filhos, sim, deve pagar. E aí tem muito cuidado, né, com isso também, porque tem um monte de mito nas redes sociais, um monte de mito no Google falando sobre pensão alimentícia. A gente fala assim, não, pensão alimentícia é 30% do salário mínimo. Ou é 30% dos rendimentos. Não, não necessariamente, tá? Onde que está escrito na lei? Em lugar nenhum está escrito que é 30%. Né? E isso é dito e repetido, inclusive por advogados, eu fico, às vezes até por juízes e promotores, mas isso não é verdade, tá, pessoal? Inclusive, se a criança precisar de 50% dos rendimentos, 70%, porque a criança vai morrer, se não for um tratamento médico, tem que pagar 70%, quanto tiver que ser, tem que pagar. Se chegar no limite do marido, procura o sogro, procura a sogra, né? Mas a criança não pode ficar passando fome, não pode ficar passando necessidade, tá? Então tem marido, inclusive, que fiscaliza a mulher, né? Então fala assim, olha, o que você está fazendo aí com os meus 300 reais da pensão? Como se desse para viver bem, dignamente, né? No Brasil com 300 reais, alimentar a boca de 2, 3 filhos com 500 reais. Gente, tem cada coisa que a gente vê, né? Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, para tentar abrir os olhos, né, da população e trazer os direitos da mulher também. O direito de não ser fiscalizada, porque isso é um abuso, né, de direito, ser fiscalizada por conta de uma pensão, de uma merreca, né, que muitos pais pagam e acham que estão pagando muito. Que isso, né, minha gente? Bom, fico até nervoso com esse tipo de situação. Mas vamos lá. E para terminar aqui, e o direito ao nome, né? Tem muita gente que se casa e muda de nome, acresce o nome do marido, apostando, claro, num projeto de vida em comum, muda todo o documento, né? Faz toda aquela burocracia danada e depois vai e divorcia, né? O marido trai, não corresponde com as expectativas e isso tudo leva ao rompimento. E agora? Existem situações em que a mulher já incorporou aquele nome, inclusive no círculo social, já é conhecida como a fulana da Silva, a fulana Pereira. Então, mudar de nome vai trazer um certo prejuízo para aquela mulher. Ela tem que mudar de nome? O nome é do marido, por acaso? Não. De jeito nenhum. A decisão é da mulher. Então a mulher tem o direito de decidir. Se ela quiser manter o nome de casada, ela mantém. E se ela quiser tirar, também ela tira, porque a mulher agora é uma mulher livre. A mulher que está querendo se divorciar, querendo se separar, ela tem que trabalhar a sua emancipação, o seu direito a ser uma mulher nova, de reconstruir uma história. Então, é para isso que eu estou aqui, é para ajudar as pessoas que precisam, os pequenos, as mulheres e, claro, também alguns homens que em determinadas situações são injustiçados, porque a gente sabe que nem todos os homens são ruins, nem todas as mulheres são boazinhas, e a gente está aqui para ajudar qualquer pessoa que precise. Ribeiro Veio Advogados, conte conosco. Paulo Veio falando, gravando um conteúdo completamente informativo e genérico aqui para as redes sociais e para criar uma conscientização de que a mulher tem sim direitos durante a separação. E são muitos direitos, não dá para tratar tudo aqui, senão fica um vídeo de mais de 2 horas aí. Então, pessoal, sigam minhas redes sociais, curtam esse vídeo, compartilhem com alguém que está precisando ouvir sobre esse conteúdo aqui. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve no canal e tudo aquilo que a gente costuma falar. Gostaram? Então, até a próxima. Um forte abraço. Até breve.